tudo certo? Eu sou Fernanda Jordão Formiga, Master Coach em Produtividade e Qualidade de Vida. E sim, quero conversar um pouquinho aqui com você. E no final desse vídeo, se você achar ele interessante, se você quiser comentar, dê um like primeiro lá, se você achar interessante. E se você quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. Outro ponto interessante, se você gostar dos vídeos, porque não tem só esse vídeo, tem outros vídeos, vai lá e se inscreve no canal, gente. Eu preciso de gente nesse canal. Esse canal é muito bebezinho, muito recente. Eu preciso que você se inscreva lá para a gente poder estar conversando sobre assuntos muito legais, voltados para a produtividade, para a qualidade de vida, para coaching de vida, coaching de negócios, coaching de tudo, na verdade. Então, se você curtir, se você quiser, coloca lá a inscrição. Eu vou ficar tão feliz com a sua inscrição, vou ficar muito feliz, viu? Muito feliz. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre inteligência. Como assim, Fernanda? Ó, seguinte, existe um estudioso chamado Gardner que buscou compreender o que seria inteligência. Todo ser humano é dotado de inteligência, qualquer que seja. Existem 9 tipos que Gardner pontuou. Inclusive, esses 9 tipos, de inteligências, ele consegue otimizar e quantificar isso buscando o coeficiente de inteligência, é o famoso QI, e não é quem indica, tá? É coeficiente de inteligência. E aí o Gardner estudou muito bem essa parte, de inteligência, e ele fala o seguinte: antes de mais nada, eu preciso falar para você o que é inteligência, Antes da gente começar a falar dos 9 tipos de inteligência e quais você se encaixa. Olha que bacana. Porque todo ser humano é inteligente, não tem como fugir disso, gente. E a gente acaba aprimorando algumas inteligências. Leonardo da Vinci mesmo, aquele grande, maravilhoso pintor, escultor, inventor, tudo quanto é ouro. Leonardo da Vinci, ele era plurinteligente, ele era multi-inteligente, porque ele desenvolvia, ele tinha a habilidade de desenvolver várias inteligências. Vocês vão ver mais pra frente aí que eu vou estar falando um pouquinho. Mas antes eu quero te falar o que é inteligência. O que é inteligência na visão de Gardner? Seguinte, inteligência é a capacidade de você resolver problemas. Todo ser humano tem capacidade de desenvolver problemas, qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo. Então você que está me ouvindo é super inteligente. Inteligente, pelo menos você é, em alguma área, certo? Vamos combinar? Você é inteligente. Outra coisa, porque você tem capacidade de resolver algum problema, qualquer que seja. O bolo queimou, joga no lixo, resolveu um problema, pronto. Fazer o quê? Ou então corta em pedacinho, resolve. Você que está me ouvindo tem capacidade de resolver problema. Outra coisa que o Gardner fala também é que a inteligência, é a capacidade de desenvolver-se dentro de um grupo cultural ou grupo social. Então, aquelas pessoas que compartilham com você, que estão ao seu redor, também tem várias inteligências. E quando você compartilha as habilidades e as competências entre si, você acaba se desenvolvendo cada vez mais na inteligência que você já tem e aprimorando ou completando as outras inteligências. Por isso a importância de compartilhar. Por isso a minha vontade e o meu carinho de estar compartilhando aqui com você. Óbvio, conhecimento é para ser compartilhado, Então pronto. Outra coisa que Gardner fala também, que é bem interessante, é que a inteligência ela é independente. Como assim? A questão é que a construção da vida daquela pessoa, na infância, adolescência, jovem adulto, vida adulta, e a melhor idade, ela demanda uma complexidade, porque cada um constrói a sua inteligência à sua maneira. Você não concorda? É claro. Assim, existem pessoas que não compartilham com a inteligência que você tem, às vezes querem a sua inteligência e às vezes sentem ciúmes pela sua inteligência. Só que isso não é interessante, gente. Deixe isso pra lá. Aprimore a sua. Busque complementar a sua inteligência, ou então busque outras inteligências e compartilhe isso de forma solidária, obviamente. E aí a questão é que
por ser independente, ela demanda essa complexidade e normalmente é de cada um e voltada em sua área. Olha que legal, olha que bacana. E além da questão de o que é a inteligência e esses 3 pontos que complementam a inteligência, ele fala das aptidões, que são esses 9 tipos, entre aspas, de inteligências. Porque não são 9 tipos, tem muito mais do que 9 tipos, né? Mas são algumas aptidões de inteligências. Quais são elas, Fernanda? Linguística, depois eu vou falar o quê? Motora, lógica matemática, espacial, interpessoal, intrapessoal, existencial, musical, e naturalista. Essas foram as 9 que Gardner trabalhou. Só que existem mais, né? Esses aí são alguns pontos. Inclusive, o que mais tem falado, né, na atualidade é da inteligência emocional, que é um ponto um pouquinho diferente da inteligência, do coeficiente de inteligência que Gardner muito trabalha, né? Ele fala que a inteligência emocional já está relacionado aos fatores neurológicos, né? Então já envolve a neurociência aí também nesse meio, e aí como a pessoa se relaciona com o outro, né? Então inteligência emocional. E agora também existe, a que eu estou trabalhando, é sobre inteligência produtiva. Olha que bacana. Então as inteligências, além de serem voltadas para algumas aptidões, elas são complementares. Olha, ou seja, se você tem um amigo que é mais focado em lógica e matemática e você tem dificuldade, por que não pedir ajuda para esse amigo? Por quê? A visão de lógica e matemática dele é clara para ele. Então ele pode, de forma didática, te explicar a parte de matemática. Por isso que a gente vive em comunidade, por isso que a gente vive dentro do meio social e a gente consegue compartilhar conhecimentos, compartilhar inteligências. E aí, deixa eu falar um pouquinho de cada uma, e aí você vai observando aí qual é que tem mais a ver com você, hein? Depois eu até falo um pouquinho que tem mais a ver comigo. Olha que legal. Aptidões de inteligência na área de linguística. O que seria isso? Linguística, Fernanda? O que seria isso? Não tem relacionado com a língua? Mais ou menos, mais ou menos. Está relacionado, né, a capacidade de ser inteligência linguística, está relacionado à comunicação oral e escrita. Quem você imaginou aí? Existem vários apresentadores de televisão, jornalistas, escritores de renome. São pessoas que têm essa inteligência desenvolvida e conseguem trabalhar isso de forma muito clara para ele. Olha que bacana. Outra capacidade bem legal é a motora. Como assim, Fernanda? Tem várias pessoas que têm capacidades motoras incríveis. Por exemplo, malabarista. Ou seja, eles têm uma coordenação incrível que fazem com que eles trabalhem isso, né, no seu dia a dia, né? Pessoas que Paralimpíadas e as Olimpíadas, ali é o resultado de inteligência motora. São pessoas que têm coordenação, que conseguem trabalhar em grupo, né? E às vezes utiliza essa capacidade motora do corpo, do físico, de forma até muito criativa, né? E acabam sendo sobressaltados, né? Acabam brilhando mais do que outras pessoas que também fazem a mesma coisa. Outra coisa legal que eu falei até agora, inteligência lógica matemática está relacionada ao quê, gente? Matemática. Quem tem habilidade na área de matemática, física, química, que são disciplinas, né? Que são matérias que estão relacionadas ao cognitivo, ao que está dentro lá do cérebro, que você consegue fazer essas conexões, justamente na solução de problemas. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível para solucionar problemas, e aí são essas pessoas voltadas para a inteligência da lógica matemática. Inteligência espacial, olha que bacana. Inteligência espacial não é a pessoa viver no mundo da lua, não necessariamente. Mas está relacionado a pessoa ter noção de espaço. Noção de, por exemplo, um decorador tem noção de espaço, porque ele sabe equilibrar o ambiente em que ele se encontra. O taxista tem noção de espaço, porque ele sabe em quais ruas ele vai se guiar. Então arquiteto tem noção de espaço, né? Ele trabalha até a lógica matemática, mas também tem noção de espaço, tem noção de proporção.
E isso tudo está relacionado ao espaço até 3D, 4D, né? Até tem mais do que 3D, 4D. Então olha que bacana, olha que legal. Então pessoas que têm noções de espaço, de equilíbrio de ambiente, são pessoas dotadas dessa inteligência espacial. Não é aqui no mundo da lua, não. Outra coisa bacana, inteligência interpessoal. Como é isso? São pessoas que sabem viver de forma social, que têm uma certa empatia, conseguem se comunicar com o outro de forma empática. Isso, inclusive, se você não tem essa inteligência tão bem desenvolvida, você pode praticar isso conversando dando o seu bom dia para o porteiro do seu prédio, falando um boa tarde para o rapaz que vigiou seu carro. Isso vai favorecendo essa empatia em você se colocar também no lugar do outro. Você melhora a sua comunicação, a sua sociabilidade, né? O ambiente social. Além disso, você realmente ter compaixão por pessoas que passam por uma dificuldade. Ou seja, né? Ser solidário, né? Ter certa empatia pela visão da outra pessoa, né? Então não necessariamente é só desenvolver o lado social, mas ter empatia também, ter compaixão, ter solidariedade. Outra inteligência bem bacana é a intrapessoal. Olha que bacana. Por quê? Muitas vezes a pessoa que é mais interpessoal não consegue visualizar essa inteligência intrapessoal, que é o quê? Visualizar suas fortalezas, suas fraquezas também, mas suas fortalezas, né? As coisas que tem dentro de si mesmo. É a busca pela essência própria, que é justamente o quê? Quem sou eu? Quem somos, né? Como pessoas, como seres humanos, né? Então é essa busca pela essência, né? Pelo eu. Olha que legal. Outra coisa bacana, outra inteligência bacana é a existencial, que é a questão de propósito, ou seja, é aquela pessoa que questiona mais o sentido da vida e da morte. Então aquelas pessoas mais filosóficas, né, que buscam o sentido da vida e da morte. Então são pessoas que buscam a existência, né, a solução da existência humana. Essas são as pessoas que desenvolvem inteligência existencial, e isso está sempre misturado com as disciplinas aí, com as vivências do dia a dia, com as experiências que a gente tem no dia a dia. As outras duas últimas é a musical, que tem pessoas que têm essa inteligência tão bem desenvolvida que a gente chama que eles têm ouvido absoluto. São pessoas que conseguem pegar qualquer instrumento e tocar. E também tem pessoas que desenvolvem a inteligência musical. Não necessariamente você precisa ter um ouvido absoluto, né? Ouvir muito bem. Mas tem pessoas que buscam a música para melhorar o quê? As conexões do cérebro, para melhorar a lógica e a matemática. A música e a matemática também andam junto, é aquilo que eu te falei. As inteligências, elas são complementares. Então, se cada ser humano pudesse ter a oportunidade de trabalhar cada inteligência, aí seria altamente produtivo. Teria qualidade de vida lá em cima. E seria realmente algo que pode ser desenvolvido, não é um bicho de sete cabeças, e você pode aprimorar as inteligências de um modo geral. Outra inteligência bacana, e a última dessas 9, não necessariamente a última porque é a pior, não, mas é a última dessas 9 aqui, a 9ª, é a naturalista, inteligência naturalista. São pessoas que são focadas na natureza, ou seja, o ambiente que ela consegue se visualizar melhor, se compreender o mundo de forma mais interessante, é a natureza. Então são pessoas voltadas para o ambiente, são os ambientalistas, pessoal do Greenpeace, ou então um biólogo tem essa essência focado no ambiente, no ecossistema. E isso é muito interessante. Então sim, nós somos diferentes, muito diferentes. E graças a Deus por isso. Porque se fôssemos todos iguais, a gente não poderia ter essa gama de inteligência, essa troca maravilhosa que todo ser humano pode permitir trocar com o outro ser humano, trocar com o ambiente, trocar com os animais, trocar
com a natureza, com a música, com a comunicação de um modo geral, e a gente poder filosofar também sobre a existência, né, do ser humano, a existência da natureza. Sim, quanto mais a gente puder desenvolver as inteligências, né, não precisa ser essas 9, tem muito mais do que 9, eu acredito, né, de acordo com os estudos mais recentes, a neurociência envolvida nesses estudos, existem mais do que 9, mas Gardner apontou essas 9 e essas 9 fazem sentido, né? E se cada ser humano pudesse desenvolver ou trabalhar essas habilidades, essas competências, tenho certeza que esse mundo poderia ser cada vez melhor. Então eu te deixo esse desafio para você aí, para você desenvolver pelo menos, você se identificou com algumas e você se desenvolver pelo menos 1, 2 ou 3 inteligências aí. E trabalhar essas 3, tá? Então fica a dica aí, fica esse desafio. Se você quiser deixar um comentário aqui, eu tenho essa inteligência, eu vou achar o máximo. Ó, eu mesmo estou desenvolvendo a minha inteligência musical. Era uma coisa que eu tinha muita vontade de aprender um instrumento musical e eu tô aprendendo. Então eu estou desenvolvendo a minha inteligência musical. E aí você, qual a inteligência que você acha que poderia desenvolver ou acha que poderia focar, sei lá, para daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos? Você que escolhe. Coloca aí no comentário, eu vou achar o máximo. Se curtiu esse vídeo, compartilha, põe o seu like, ou mesmo, eu acho que você deveria se inscrever nesse canal, porque esse canal tem vários insights, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.